Olá, boa noite, condutores, condutoras, dando sequência à série de mini palestras. Hoje nós vamos falar de um tema muito apropriado, muito comum para a maioria das mulheres. Por que aprender a dirigir com o marido não dá certo? Talvez muitas de vocês, e até homens, estejam nos vendo agora, tenham pedido ajuda para alguém, alguma mulher da família que dirige bem, e acabou se incomodando com isso, ficando nervoso, ficando um pouco mais frustrado. O mais comum é com as mulheres, que geralmente os maridos dirigem muito bem, dirigem há anos e resolvem ensinar a mulher a dirigir depois de habilitada. Acontece da mulher aprender na autoescola de uma determinada forma e o marido quer ensinar de outra, com os vícios que ele aprendeu. Alguns chegam a dizer: esse instrutor aí não sabe nada, não te ensinou nada direito, aprende comigo porque eu dirijo bem, dirijo há anos e sei o que estou fazendo. E aí as mulheres acabam aprendendo com vícios, pisando na embreagem o tempo todo, dirigindo com o pé em cima da embreagem, dirigindo com a mão em cima do câmbio, colocando o braço para a janela ou passando marcha direto. Gente, vamos estabelecer uma coisa aqui entre nós, tá? Autoescola, a gente sabe que não é aquilo tudo, o ensino da direção veicular não segue a aprendizagem significativa e defensiva na maior parte do tempo, mas nada substitui a autoescola. O instrutor, querendo ou não, é o profissional habilitado, credenciado. Por pior que seja a formação de instrutor no Brasil, eles têm ali o comando duplo de pedais para evitar um acidente, para evitar qualquer outra coisa que possa causar algum trauma para vocês. Aprender com o marido é assim: o marido tem um ciúme danado do carro, não solta aquele carro para nada, senta do lado. Quando vê a mulher cometer algum errinho, quando tem alguma dificuldade, fica louco, começa a gritar, começa a xingar, se perde, não tem paciência, daqui a pouco fica chamando de burra, daqui a pouco xinga de uma outra coisa, e quando a gente percebe, o casal já arrumou uma briga dentro do carro que vai sair dali e vai continuar depois. As pessoas se magoam, as pessoas se machucam, as mulheres se sentem mal entendidas, mal compreendidas pelos maridos. Os maridos não conseguem entender a dificuldade da mulher que está começando a aprender a dirigir. Imagina, uma mulher que tem um marido caminhoneiro. O cara dirige muito, tem anos de experiência, tem habilidade, tem a prática que ele construiu ao longo dos anos, e a mulher não, acabou de sair da autoescola agora. A mulher acabou de pegar uma PPD, ela nunca dirigiu antes, ela nunca sentou num banco de motorista antes. Só que eles não têm essa calma, eles não têm essa paciência. E é onde fica mais frustrante ainda. Eu sei de alguns casos que isso aí acabou virando acidente, de brigar, da mulher ficar apavorada, começa a tremer, chora, pede por favor para o marido não ficar nervoso daquele jeito. Já sei de casos de marido que dá soco no volante, puxa o braço da mulher, dá soco no braço da mulher, olha a agressão, aonde, a que ponto está chegando, e diz palavras ofensivas. Então, assim, eles não conseguem entender que a esposa, a mulher, a irmã, a noiva, a namorada, quando pede ajuda ou aceita a ajuda que eles oferecem, eles não conseguem entender que essa mulher vê nesse motorista um exemplo, o melhor motorista que elas conhecem, a pessoa mais indicada, a pessoa em que elas confiam. Naquele momento elas estão confiando todas as esperanças de aprender a dirigir ou de receber algum toque, alguma dica dessa pessoa. E aí recebe o quê? Ofensa, xingamento, falta de compreensão. E isso frustra muito. Isso deixa a pessoa que está aprendendo a dirigir ainda mais
frustrada, sentida, magoada, sente uma sensação de impotência diante do medo de dirigir e diante dessa nova situação. Eu soube de um caso aqui em Blumenau que marido e mulher começaram a discutir porque um estava tentando ensinar o outro a dirigir, a mulher não acertava os comandos que ele dizia. Brigaram, largaram, ela ficou nervosa, parou o veículo em via pública. Imagina o desespero dessa mulher, com os carros todos em volta, todo mundo passando, dirigindo. Essa mulher ficou tão nervosa, mas tão nervosa, que ela parou o veículo em via pública sem sinalizar, sem nada, e saiu andando no meio dos carros, podendo causar uma situação catastrófica, um acidente, uma coisa muito pior. Soube de uma outra situação aqui em Blumenau também, em que o marido ficou nervoso, a mulher estava dirigindo devagar, ele ficou meio nervoso, ela ficou descontrolada, puxou o freio de mão e quase provocaram um acidente. Eu sei de muitos casos, no dia a dia eu recebo mais ou menos 400 e-mails, mensagens, postagens de mulheres que não sabem mais o que fazer, que reclamam que a dor emocional é muito grande. Já existe a frustração da dificuldade para dirigir, a falta de uma pessoa calma, de uma pessoa tranquila, de uma pessoa que tranquilize o outro, que saiba dar as explicações certinho. Então, assim, se você, seja homem, seja mulher, tiver um marido, noivo, namorada, esposa, alguém que não seja calmo, tranquilo, se for uma pessoa nervosa, agradeça a ajuda, mas dispense, tá? Vocês têm que entender o seguinte: o motorista é dono e senhor da situação. O próprio Código de Trânsito diz que o motorista é o responsável por tudo que acontece no seu carro. Se o seu passageiro faz uma besteira, é você que vai responder por isso. Então você tem que prestar bastante atenção, escolha o momento certo, se acalme, tenha domínio emocional, não aceite ajuda de pessoas estressadas, de pessoas nervosas. Você não vai aprender nadinha com isso. Vai te deixar mais nervosa ainda, com mais ansiedade. Você vai te bater aquele branco, você não vai saber nem que está sentado no volante de um carro. Gente, vocês têm que entender o seguinte: quando eu falo que dirigir é um ato carregado de autonomia, autonomia é a capacidade da gente fazer as coisas sozinho, com independência e bem feita. Quando você está sentado no volante do carro, presta atenção, só o motorista aciona os pedais, o carona não. Só o motorista mexe no volante, o carona não. Só o motorista é que tem que olhar nos retrovisores, porque a imagem que ele vê não é a mesma do carona. O maior erro que uma pessoa que está aprendendo a dirigir e que tem essa muleta psicológica ainda, precisa de alguém do lado para poder dirigir ou aprender a dirigir, o pior erro é pedir que ela olhe no retrovisor. Porque aquele carona que está ali te ensinando, ele já está, ele é habilitado, ele tem prática, ele é habilitado há muito tempo, porque você também tem que ser habilitado para dirigir em via pública. É uma pessoa que já aprendeu, que já repetiu no dia a dia milhões de vezes esse movimento. O registro que ele tem da cena, a capacidade de reação dele é de uma pessoa experiente no volante. Quando ele disser vai que dá, esse vai que dá é para ele, não é para você. Eles não conseguem entender que você está mais lento, que você está aprendendo agora, que você tem os seus receios. Por isso é que nós dizemos: pegue o seu carro, treine na frente de casa, em primeira marcha, com o carro quase parado. Treine os fundamentos básicos da direção. Isso vai te deixar mais calmo, isso vai te deixar mais tranquilo, isso vai te deixar mais seguro do que você está fazendo, porque é muito importante que você desenvolva a sua habilidade. Você não tem que ter muleta psicológica do tipo: psicólogo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho fobia, eu sou doente, eu preciso que o psicólogo me ajude. Não é dessa forma. Ou então só dirijo se tiver alguém do lado.
Gente, o carro pode estar cheio, lotado. Só quem vai comandar, dirigir, tomar decisão naquele carro é o motorista. Não tem um volante para cada um pedal para cada um ali. Isso não existe. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que um dia, vai chegar esse dia, vocês terão que dirigir sozinhos a maior parte do tempo. Então vocês têm que cuidar muito do emocional de vocês, acolherem-se emocionalmente. Se não tiver ninguém mais apoiando, se tiver marido proibindo, o marido proibiu, só tem um carro na família, e agora? Vocês têm que negociar, conversar com ele, explicar para esse marido, para esse namorado, para esse noivo, que vocês não vão sair dirigindo em via pública. Eles costumam ter muito ciúme do carro. Vai bater, vai estragar. É na frente de casa, é em primeira marcha, é manobrando primeiro, tendo segurança, dominando o carro. Se o carro ainda morre, não tem que ir para via pública. Vocês vão se arriscar, vocês vão potencializar o risco de um acidente, desse carro morrer num semáforo e ficar todo mundo buzinando, ou desse carro morrer num cruzamento, ou desse carro morrer numa ladeira, voltar e ocasionar uma colisão traseira, ou até mesmo uma batida num poste, um muro, em alguma pessoa. Gente, por favor, dirigir é coisa muito séria. Vocês têm que negociar. Olha, diga para o seu marido, diga para o dono do carro, você sendo habilitado acima de tudo, não é para fazer a loucura de ir dirigir com o marido cabeça de vento, que coloca o carro na mão da mulher sem ter CNH. Isso pode render uma multa de mais de R$ 1.500, apreensão do veículo e um dano muito maior. E adivinha quem eles vão culpar? Você. Tá vendo? O carro foi apreendido e eu paguei multa porque tu é uma burra, porque tu não sabe dirigir, porque tu ficou dando bandeira lá que não sabe dirigir, o guarda viu e pegou a gente. Evitem essas situações, não arrumem problema mais do que já tem. Negociem, digam que vocês vão fazer o exercício em primeira marcha, para frente, para trás, não importa se tem vizinho olhando, não importa se tem gente rindo e debochando de vocês, porque foi assim comigo também. Eu venci meu medo de dirigir aos 42 anos. Eu não podia entrar, me aproximar do carro que tinha vizinho olhando, parente olhando, todo mundo olhando, rindo, um se cutucando, a dona Fifi pendurada na janela. Olha lá, ela não sabe dirigir. Qual o problema? É você e o seu carro. Não importa, deixa, se fecha para o mundo. Para de dar ouvido porque os outros vão pensar. Vocês têm que ter autonomia. Acima de tudo, como lidar com essas pressões cruéis? Porque a gente se machuca, a gente não tem sangue de barata. Vocês têm que ser fortes, fortes. E quando alguém, fortes emocionalmente. Quando alguém chegar para você e dizer, desiste, tu não nasceu para dirigir, tu não vai conseguir dirigir esse carro, esqueçam, não deem bola. Simplesmente acreditem em vocês, apostem todas as fichas em vocês. Deus capacita cada um de nós. Se você chegou até esse momento, conquistou a sua CNH, fez a prova do Detran, é habilitado, você tem que entender que a autoescola ensina para passar na prova, para dirigir naquele circuito pequenininho. A autoescola e o instrutor não ensina vocês e não prepara para o dia a dia. Muito dessa preparação vem com as descobertas do dia a dia. Então vocês têm que ter atitudes e resultados positivos. Se o carro significar para vocês algo negativo, ruim, que dá dor de cabeça, que dá dor de barriga, que dá vontade de sair correndo, não vai ser legal, vocês vão chover no molhado. Desenvolvam amizade com o carro, cheguem próximos do veículo, próximos do carro, não aceitem ajuda para aprender a dirigir com pessoa pavio curto, nervosa, estressada, que não compreende a sua dificuldade. Se não tiver ninguém para ajudar, porque dispensou todo mundo que era nervoso, não tem problema. Dirigir é um ato de autonomia. Tem muita gente que diz, vou pegar o carro e vou treinar. Aí quando você olha, tá lá no meio do trânsito, morrendo o carro no semáforo, subindo em cima da calçada, morrendo de nervoso, arriscando atropelar todo mundo. Por quê?
Porque está queimando etapa, porque não está treinando os fundamentos básicos de direção. Aqui em Blumenau nós tivemos 403 acidentes de todos os tipos e 5.048 por imperícia. Então, não coloquem vocês em perigo de dano e tampouco as outras pessoas. Negociem. Vocês têm que dirigir calmos e tranquilos a maior parte do tempo. Calmo, tranquilo, confiante. Como que se consegue isso? Treinando fundamento básico, insistindo, corrigindo o que deu errado, não desistindo diante da menor dificuldade que seja, tá? Não aceitem ajuda de marido estressado, não vão brigar, não vão arrumar problema no casamento de vocês. Há casos em que os casais quase se separam, então não arrumem problema. Dirigir é para trazer coisas boas para a nossa vida, não é para trazer coisas ruins. Na próxima mini palestra nós vamos falar como lidar com as críticas cruéis. Até a próxima, pessoal!